Que bom estar com você novamente aqui no curso A Arte de Encontrar Saídas. Nós estamos no momento introdutório. Nós temos ainda mais 3 encontros pequenos em que nós vamos contar para você como é que você faz para encontrar saídas, mas de uma maneira bastante sintética. Neste momento, eu gostaria que você entendesse como é que se dá este momento introdutório. São 5 coisas que nós vamos contar para você, nós vamos explicar em detalhes, ainda que seja de uma maneira introdutória. Eu vou mostrar, por exemplo, neste encontro, o conceito inicial central. Nós estamos sempre ao longo do curso falando deste conceito, então é muito importante você conhecê-lo, você percebê-lo como algo presente em sua vida e você então a partir daí estará capacitado ou habilitado a entender as ferramentas como elas atuam. E eu vou fazer também 5 perguntas muito impactantes feitas ao longo da história, ao longo dos conhecimentos os mais diversos de quem tentava encontrar saídas ou soluções para os problemas. Preste bastante atenção nessas 5 perguntas, vai ser muito relevante que você as anote e que você realmente investigue sobre essas situações em sua vida. No nosso próximo encontro introdutório, que será basicamente a aula número 3, ou encontro introdutório número 3, nós vamos falar sobre as possibilidades de superação ao longo da história, o que as pessoas foram fazendo, o que as organizações foram fazendo, o que os países foram fazendo e que mais deram certo. Eu vou citar para você de uma maneira bastante sintética, mas de uma maneira muito entendível, palatável, para que você possa praticar. Eu vou mostrar também para você os esquemas resolutivos que foram sendo feitos e vou mostrar de uma maneira também sintética qual é o esquema resolutivo, ou seja, como é que você faz passo a passo para resolver a coisa, para resolver o problema, para resolver a situação. E por fim, na nossa última aula introdutória, eu vou fazer uma conclusão, que é a conexão de cada uma dessas coisas, como elas funcionam. E aí nós estaremos habilitados a entrar nos assuntos especificados, estruturados aqui em nosso curso. Vamos lá? Conta com você, vai ser muito bom mesmo. Vamos lá! Uma história para demonstrar o que é que nós vivemos e por que nós precisamos aprender a encontrar saídas. Essa história, claro, é fictícia, embora baseado em realidades, e conta-se que aconteceu no Japão. Mas a história, sem o H, basicamente diz o seguinte: que os japoneses gostam muito de comer determinado peixe, e esse peixe precisa ser fresco. Peixe fresco quer dizer pescado na hora, ainda vivo, e então ele é preparado naquele instante, ainda vivo. Peixe bem fresco, bem fresquinho. É assim que eles gostam deste determinado peixe. Mas gostam tanto desse peixe que foram pescando, e então esse peixe desapareceu ali das imediações do Japão, ou seja, próximo à praia. Estava começando a ficar muito difícil pescar e, como se trata de mercados, sempre tem alguém tentando resolver algum problema ao qual os clientes se encontram. Então a indústria pesqueira japonesa começou a pensar: puxa, já pensou se nós formos lá em alto mar, esses peixes ainda continuam existindo em grande escala, nós vamos pescá-los e vamos trazê-los. E começaram a fazer isso, mas se depararam com um grande problema. O problema era o seguinte: quando chegava lá em alto mar, para pescar no volume que compensava o custo de ir ao alto mar, então eles passavam vários dias, os peixes eram pescados, faleciam, e quando chegavam então para serem vendidos, eles não estavam frescos. Alguns inclusive já estavam começando a apodrecer, e os clientes então não gostavam disso. Eles queriam peixe fresco, vivo, para ser abatido ali na hora, ser preparado naquele instante. E aí, gente, eles começaram a passar por dificuldades. Como é que nós vamos resolver isso, né? A indústria então raciocinou: e se nós levássemos para o alto mar navios com grandes congeladores, grandes geladeiras, nós vamos pescar os peixes, vamos colocar ali no congelador, eles não vão apodrecer e então vamos vender. Fizeram isso e a experiência foi a seguinte: quando vendiam para os clientes, eles não gostavam, não queriam,
porque eles queriam mesmo era o quê? O peixe fresco. E fresco não é congelado, congelado não é fresco. Então tiveram que pensar um pouco mais, como é que vamos fazer? E fizeram o seguinte, vamos fazer navios com grandes piscinas, e esses navios com grandes piscinas, eles vão fazer o seguinte, nós vamos pescar os peixes, vamos colocar ali nas piscinas, o peixe vai estar vivo, e quando nós voltarmos, então nós vamos pegar naquela piscina e vamos vendê-lo fresco. Acontece o seguinte, que esse peixe, ele só fica fresco se estiver mexendo. E quando ele era pescado, jogado na piscina, o espaço era muito pequeno, ele não se mexia praticamente e produzia um determinado hormônio. Eu não sei te dizer exatamente como ele fazia, mas o fato é que o sabor da carne já não era mais o mesmo que pescado ali na hora e preparado ali na hora. Estava vivo, mas não estava fresco. Então eles começaram a pensar, e agora como é que nós vamos fazer? Porque não basta estar vivo, ele tem que estar mexendo. Estudaram um pouco mais e descobriram que esse peixe tinha muito medo do tubarão, porque o tubarão era o predador natural. E então pensaram, puxa, lá na piscina, se nós colocarmos filhotes de tubarão, os peixes vão ficar com medo, vão se mexer, e filhote de tubarão, se comer, vai comer uma coisinha ali, outra aqui, mas em grande escala não vai acontecer. E assim fizeram, colocaram filhotes de tubarão nas grandes piscinas, e quando os peixes lá caíam, eles olhavam para o filhote de tubarão olhava para eles. Quando o filhote de tubarão dava uma mexidinha, então os peixes começavam a mexer, né? E essa mexida, enquanto o filhote de tubarão corria atrás dos peixes e os peixes corriam dos tubarões, eles ficavam se mexendo, e quando os navios voltavam, eles pegavam aqueles peixes que estavam, portanto, frescos, como os clientes queriam. E a vida é assim. Nós estamos constantemente enfrentando os desafios, dificuldades, situações que nós temos que achar soluções. Se nós não acharmos as soluções, se nós não acharmos saídas, nós não vamos conseguir sobreviver ou não vamos conseguir prosperar. E é essa situação que nós vamos discutir aqui nesse curso. E aí, contando essa história, você começa a entender o porquê do conceito central ser o que eu vou te apresentar agora. Já me perguntaram muitas vezes por que eu não uso uma palavra mais fácil, que as pessoas podem usar de uma maneira mais simples, mas a verdade é que historicamente a palavra usada é óbice. O que é um óbice? Óbice, gente, é a coisa que atrapalha a vida da gente, mas é uma palavra milenar, normalmente usada pelos militares, né? Os óbices da vida são, na verdade, os desafios que nós temos pelas nossas saídas, são as coisas que nos atrapalham. Então, por isso eu vou lá no dicionário e vou explicar para você o que é isso. Então, o que é um óbice? Óbice vem de um substantivo masculino na língua portuguesa, que basicamente está se referindo àquilo que está impedindo você, bloqueando ou dificultando que você faça determinada coisa ou determinada situação seja conquistada ou construída. Entendeu? É uma barreira, uma dificuldade, algo que realmente nos atrapalha. A palavra óbice também se originou do latim obex ou obex, que significa impedimento ou obstáculo. E por incrível que pareça, também a palavra óbice é usado bastante no meio jurídico, não é? Pelos juízes, desembargadores, advogados, etc. Então, olha, o óbice nos atrapalha bastante, mas mais importante é que nós tenhamos que entender que óbice é um problema, uma dificuldade, uma barreira, e isso entendido, nós precisamos começar a nos fazer as perguntas elementares, centrais daquilo que nós precisamos responder. Vamos começar a pensar a respeito dessas perguntas. Eu sei. A palavra é complicada, é difícil, pouco usual, óbice. Mas eu tenho que me perguntar sobre essas questões que eu vou apresentar aqui para você. Essas questões foram colocadas ao longo da história para milhares, talvez milhões de pessoas,
que demonstraram um profundo interesse em tentar superar, contornar, ultrapassar ou destruir os óbices, as barreiras. Eu gostaria que você anotasse essas perguntas e que não só as anotasse, que você começasse a se perguntar de verdade. Tente responder de verdade, porque uma das grandes besteiras que uma pessoa pode fazer é simplesmente anotar, fazer ali um pequeno exercício, mas escrever alguma coisa e colocar na gaveta e nunca mais tentar praticar aquilo. Viva a situação, tente viver a busca dessa solução, porque provavelmente você vai encontrar. Então, 5 perguntas reflexivas muito importantes para você meditar. Pergunta número 1. O que é que está impedindo você hoje de construir seus sonhos e projetos ou alcançar aquilo que você deseja? E talvez esta seja uma das perguntas mais elementares da vida. Como dizia Aristóteles, muitas vezes nós estamos nos debatendo com problemas que não são problemas, são efeitos dos verdadeiros problemas. Se nós buscarmos saber quais são as coisas que estão causando essas dificuldades em nossas vidas, quais são as coisas que estão realmente nos impedindo de fazer aquilo, então provavelmente nós vamos começar a agir sobre a causa e vamos mudar o efeito. O efeito vai passar a ser positivo. Então comece a listar, comece a escrever, comece a buscar. Olha, por que tal coisa boa que eu quero não acontece em minha vida? Por que tal situação que eu quero alcançar não está conseguindo ser realizada? Por que tal projeto meu não consegue sair do papel, não consegue andar um pouco, ou não consegue chegar lá aonde eu gostaria de chegar? E se você começar a investigar de verdade, a buscar, a perguntar, a se questionar, você já vai estar dando um grande passo em sua vida. Esta é a pergunta inicial, mas existem mais 4. E agora que você já está meditando um pouco sobre a sua vida, deve estar passando aí um filme na sua mente, deve estar a sua mente agora empolvorosa, raciocinando, puxa, e tal situação por quê? E tal situação por quê? Então você vai estar nessa busca das situações e nos faz fazer uma segunda pergunta. Será que você se acha apto ou está apto o suficiente para então diagnosticar a situação, construir um plano de ação eficiente para enfrentar os óbices na sua vida? Será que você está? Porque muitas vezes você de repente descobre essa pergunta essencial, mas você não tem a habilidade, o conhecimento suficiente, o traquejo suficiente para chegar lá e fazer a pergunta de verdade para obter respostas sinceras, respostas verdadeiras em sua vida. Então, se isso for uma negativa, se você não estiver apto o suficiente, então você precisa começar a se preparar para ser mais apto. Pergunta número 3. Será que você está buscando se habilitar? Ou seja, se preparar, estar pronto para saber como enfrentar as dificuldades que te cercam, buscando de verdade, porque há muitas pessoas que leem livros, mas não absorvem o conhecimento. Há muitas pessoas que participam de cursos, de treinamentos, mas que, na verdade, elas não absorveram aquilo que ali está, o conhecimento verdadeiro, aquele que é transformador. Será que você está realmente fazendo este curso, por exemplo, querendo transformar a sua vida com sinceridade, disposto a enfrentar o que tiver que enfrentar para fazer a diferença? Porque se você não estiver fazendo isso, sem dúvida nenhuma, você está perdendo tempo. O que nos faz pensar numa 4ª questão. Pergunta número 4. Será que você deseja mesmo encontrar saídas para enfrentar o que está te impedindo? E aí é uma coisa interessante porque, assim, a grosso modo, muitas pessoas podem dizer sobre essa pergunta: mas é claro que eu estou, professor, é claro, eu não estou aqui fazendo curso. Pode ser que você esteja fazendo curso, mas de repente com as descobertas que você vai fazer, ou de repente com as descobertas que você lá no fundo do coração já sabe que você vai fazer, vai
te levar a uma situação de ter que enfrentar coisas que pode ser que você não esteja disposto a enfrentar. Pode ser que você não esteja disposto a pagar o preço. E será mesmo que você quer encontrar a saída? Será mesmo que você quer entrar na saída e transformar a tua realidade? Será? Se você não quiser de verdade, você pode até descobrir os métodos de como fazer isso, mas na prática você não o fará ou não os executarão, e aí então a coisa pode não ser muito benéfica para você. É mais ou menos como você ir ao médico. O médico faz uma série de exames, descobre o problema que você tem, passa a você um tratamento e você olha para esse tratamento e diz assim, mas poxa, vai mudar muito a minha vida, eu vou ter que parar de comer aquilo ou mudar aquilo outro. Você não está disposto, desejoso mesmo ou desejosa mesmo de mudar aquilo que está aflorando aí na sua vida, impedindo você de chegar lá onde os seus sonhos habitam. Pergunta número 5 e, portanto, pergunta final. Você tem mesmo disposição para, uma vez encontrada a saída, percorrer o caminho até aquilo que necessita ou deseja? Veja, tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Como diziam os judeus, é preciso ter hazak, ou seja, se esforçar. E há muitas pessoas que não desejam se esforçar o suficiente, pagar o preço, enfrentar determinadas realidades para transformar a sua própria realidade. É preciso percorrer esse caminho, é preciso pagar esse preço, é preciso se esforçar, juntar os recursos, ou seja, determinadas situações que nos fazem sair ali da zona de conforto e, portanto, nos torna ou nos coloca numa posição um tanto quanto desconfortável para que lá na frente, mediante os resultados, você possa aferir determinados ganhos, determinadas situações que vão estar melhorando bastante a sua vida. Como eu disse, são só 5 perguntas. Medite sobre elas. Vá lá, investigue o seu coração, investigue a sua mente. Pergunte às pessoas que você mais confia, as pessoas mais competentes, mais capazes, mais realizadas, e se questione de verdade essas 5 coisas. Eu tenho certeza que você vai começar a se transformar já a partir daí. E lembre-se, nós vamos ter mais 2 encontros introdutórios e nós temos ainda coisas muito relevantes para falar para você. Muito obrigado, se prepare e daqui a pouco ou em breve nós estaremos no nosso encontro número 3, que é também transformador, sincero e de muitas coisas relevantes, ainda que mostradas para você de uma forma sintética.